Estes são os destaques de hoje no Jornal Virtual. Oferecimento Panelas Royal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, audiência do Telejornal. Boa tarde a todos. Agora a gente vai falar sobre o conflito da Rússia e Ucrânia. A história do conflito na Ucrânia deve se referir até o ano 2014, mas nestes últimos meses a tensão entre a Rússia e a Ucrânia chegou ao ponto de ataques por parte do país vizinho. Na região do Donbás, a guerra tinha já começado nos últimos 8 anos, deixando 14 mil vítimas fatais atrás. Mas em fevereiro deste ano, a Rússia reconheceu formalmente a independência das 2 regiões separatistas localizadas nessa área, o que abriu a porta para um conflito em maior escala, talvez o conflito mais grande do presente século. Agora a gente vai convidar para vocês ver um relatório especial que aqui o serviço do Telejornal tem preparado para compreender mais em profundidade a realidade do conflito entre estas 2 nações. Entre os séculos IX e XIII, o atual território da Ucrânia era parte da chamada Rus de Kiev, uma poderosa federação de tribos eslavas que se estendia desde o Mar Báltico ao norte até o Mar Negro no sul. Desde então, a história tem se caracterizada pela dominação de potências estrangeiras, o Reino de Polônia, o Império Otomano, o Império Austríaco e o Império Russo. A zona oriental, que antes da Revolução de 1917 formava parte do Império Russo, passou a se chamar República Socialista Soviética da Ucrânia, quando a União Soviética se estabeleceu lá em 1922. Enquanto essa zona ocidental se encontrava em mãos dos poloneses. Foi com a repartição dos territórios depois da Segunda Guerra Mundial que a zona, sob o domínio polonês e outras áreas adjacentes, foram integradas às repúblicas socialistas soviéticas de Ucrânia. Em princípio, a esta zona também pertencia à República de Crimea, uma região que estava estrategicamente situada ao norte do Mar Negro, que tinha sido anexada pelo Império Russo no século XVIII e que era uma demanda histórica da Ucrânia. No ano 1954, quando o líder da Ucrânia da União Soviética, Nikita Khrushchev, decidiu passar a Crimea de mãos russas a mãos ucranianas, esta formou parte de um mesmo território. Mas depois, em 1991, a União Soviética colapsou e a Ucrânia se consolidou como um país independente. Com o passar do tempo, a Ucrânia passa a se aproximar mais da Europa. Assim, em 2012, se elaborou um acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia, o que incomodou muito a Rússia, que passou a pressionar para que o acordo não saísse, até que no ano 2013, quando este acordo estava a ponto de sair, aconteceu que o presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendeu as tratativas que originaram grandes protestos em todo o país, que duraram muitos meses, com um saldo de 100 mortos e terríveis desastres em toda a Ucrânia. Em 2014, Yanukovych fugiu da Ucrânia e 5 dias depois a Rússia tirou proveito da crise
Assim, grupos armados russos ou pró-russos, apoiados por Moscou, tomaram as principais instituições da Península de Crimeia, cravando a bandeira russa e convocando a um referendo de independência. Assim, a Crimeia passou a ser, de fato, controlada totalmente pela Rússia. Tudo isso marcou um ponto crítico na relação entre a Rússia e a Europa e os Estados Unidos. A Crimeia tinha uma posição estratégica, já que aí está a principal base russa, em Sebastopol, no Mar Negro, mas depois as forças pró-russas tomaram várias localidades no leste da Ucrânia, no Donbass, onde iniciou um acampamento armado, e aí iniciou o conflito entre os separatistas e os ucranianos. Desde o ano 2008, a OTAN prometeu à Ucrânia e à Geórgia que seriam admitidas como membros da Aliança Europeia, mas a Rússia não gostava disto. A Rússia então interpretou isto como uma ameaça e decidiu de invadir a Geórgia. Finalmente, em fevereiro deste ano, decidiu também invadir a Ucrânia. A invasão à Ucrânia buscou recuperar territórios que antigamente pertenciam ao Império Russo, mas também tem como objetivo um objetivo econômico, porque a maior parte do gás que a Rússia vende para a Europa passa pela Ucrânia, e a ideia é ter um controle pleno sobre este recurso econômico. Interessante demais o relatório especial que temos preparado nesta noite do telejornal para vocês, para tentar que você possa compreender mais os termos dos conflitos e as origens que levaram a estas duas nações a estar nesta situação tão terrível que neste momento estão transcorrendo. Agora, vamos fazer a coisa ainda mais interessante para vocês. Vamos fazer uma ligação especial com o nosso correspondente de guerra, que está no lugar aí mesmo, o nosso correspondente Danielinho, que vai transmitir ao vivo para vocês. Adiante, Danielinho, desde o lugar do guerra. Muito obrigado aí a gente do estúdio principal do telejornal. Eu quero dizer primeiro que este segmento da guerra transmitido em direto ao vivo desde a Ucrânia vem apresentado por o nosso patrocinador Tionacho. Tecnologias se juntam para criar um shampoo extremamente efetivo que atrasa o aparecimento de cabelos brancos e evita a queda por seus ingredientes naturais. Você tem problema com a queda dos seus cabelos, assim como a queda dos mísseis na Ucrânia? Os da sua cabeça estão fracos, sem brilho e caem no chão com a mesma velocidade que caem os mísseis sobre Kiev? Não haverá mais queda de cabelos se você começar a usar o novo Tionacho anti-queda com geleia real. Contra a queda dos cabelos, use o Tionacho natural. Contra a queda dos mísseis, fuja da Ucrânia o mais rápido possível. Detenha a queda. Tionacho, o rei da geleia real. Bem, a situação na cidade de Kiev neste momento está virando muito difícil. As horas são terríveis aqui, como a gente pode ver, como todos podemos ver neste momento aí na nossa tela. A gente está vendo os resultados da destruição da cidade de Kiev. Houveram bombardeios a noite toda e as pessoas, enquanto ouviam o sirene, fugiam em direção aos abrigos por causa dos bombardeios. O barulho das explosões foi terrível e a destruição das casas, escolas, assim como outros estabelecimentos civis, foi maior.
O trabalho da Cruz Vermelha e das equipes de resgate foi incessante, o tempo todo estão trabalhando 24 horas, e quando se trata de ajudar aos feridos e a gente atrapalhando no conflito, eles estão aí. Como você pode ver aqui, vemos os restos dos bombardeios aqui na praça principal do Kiev, e também a gente tentando de encontrar algumas coisas, restos, e tentando de ajudar a gente que está atrapalhada aí, como você vê nas janelas desse edifício onde ontem noite foi bombardeado pelas forças militares russas. Desde o lugar da guerra mesmo, aqui ao vivo, desde o Kiev, o Danielino para você, para este telejornal.